Senhor, muito obrigado mais uma vez nessa manhã. Nós louvamos Teu nome, nós Te honramos nesse lugar, ó Deus. E mais uma vez afirmamos o nosso amor, nossa gratidão por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu grande amor por nós, ó Deus. Obrigado porque nessa manhã Tuas misericórdias se renovaram e nós podemos, de novo, viver esse dia, ter uma nova oportunidade de Te honrar e agradar o Teu nome e fazer o Teu nome conhecido. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento, pela Tua proteção. Muito obrigado pela esperança que nós temos. Obrigado pelo futuro, pela vida eterna que Tu nos dás. E nessa manhã, ó Deus, Tu és bem-vindo ao falar conosco, a corrigir, a ajustar a nossa vida. Prepara-nos, ó Deus. Como Noé, nós queremos preparar uma arca divinamente instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ó Deus. Quantas coisas estão diante de nós que nós não fazemos ideia, ó Deus. Mas Tu sabes todas as coisas e nós nessa manhã escolhemos buscar a Tua face. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos enxergar o que Tu estás fazendo, Deus. Nós queremos ser como Jesus, fazer aquilo que o Pai está envolvido. Por isso, ó Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração. E como Noé, divinamente, algo celestial, divinamente instruído, ele aparelhou uma arca, ele edificou algo eterno, uma casa espiritual, algo invisível talvez, para a lógica humana, mas para a salvação de sua casa e de todos aqueles que entraram naquela arca. Muito obrigado, ó Deus, porque apesar dos dias serem maus, nós temos um grande Deus conosco. E nessa manhã, Senhor, nós reafirmamos o nosso amor por Ti e nós Te convidamos, como a Tua palavra diz, faz resplandecer o Teu rosto sobre nós nessa manhã. E brilha a Tua luz, ó Deus. Seja gracioso conosco, ó Deus. E seja gracioso com a nossa nação, ó Deus, com o nosso país. E mais uma vez nós pedimos, ó Deus, salva essa nação, restaura essa nação, move nessa nação, ó Deus, em nome de Jesus. Aviva a Tua obra entre nós, ó Deus. Aviva a Tua obra no meio da Tua igreja. Ó Deus, nós queremos ser verdadeiramente um sal na terra e uma luz no meio das trevas. Que a Tua luz brilhe nessa hora, nessa nação, na nossa cidade, nas áreas onde nós atuamos, ó Deus. Nós realmente, ó Deus, precisamos de Ti, precisamos do Teu favor, da Tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu reino venha e que a Tua vontade seja feita nessa hora. Em todas as áreas. Que o Teu reino venha e a Tua vontade se faça, Deus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos mais uma vez, nós olhamos para Ti, o pão de cada dia. E perdoa-nos, ó Deus. Assim como nós perdoamos, nós estendemos perdão. Ó Deus, ajuda-nos a manter o coração puro nessa hora. Puro. É o trono onde Tu ministras o nosso coração. Sim, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter clareza e livra-nos do mal, ó Deus, livra-nos do mal. Livra-nos das ciladas, daquelas coisas que estão diante de nós, ó Deus, que nós não fazemos ideia. Nós confiamos na Tua direção. Vai adiante de nós, ó Deus, nesse ano, nesses próximos meses, nessa semana mesmo, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Cobre-nos, protege-nos, guarda-nos. É a nossa oração nessa manhã. E, ó Deus, eu oro para que todos, ó Deus, que estão nesse lugar, ou de alguma maneira tiverem contato com esse tempo na Tua presença, ó Deus. E todos possam ser transformados e receber algo do céu, ó Deus, para a sua jornada e algo, mais uma peça nesse quebra-cabeça e nesse plano glorioso que Tu tens para cada vida aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra nos chama, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente você corre a tua jornada.
Então existe uma jornada. A pressão é enorme. E esses dias eu tenho pensado muito nessa, e meditado nesse contexto que nós estamos vivendo. Eu podia aqui citar um monte de coisas, de informações do que está acontecendo ao nosso redor, que é assustador o que os caras fazem. As informações e o que tem. E o nível de influência que nós estamos, de distrações e pressão. E um desses dias, nessa semana, eu acordei com essa é como se... Foi a primeira imagem que eu tive, é alguém caminhando. Sabe quando a pessoa faz teste do bafômetro? E o policial pega, antes do bafômetro tinha aquela ideia, faz uma linha reta e faz o cara caminhar, né? É um grande teste. Você tem uma linha reta e faz a pessoa caminhar. Eu acordei com isso, com essa imagem da incapacidade que as pessoas hoje têm de caminhar numa linha reta e seguir o caminho de Deus. Elas não têm condições, elas estão sob influência. Quando a definição de uma pessoa que está bêbada ou que está afetada, ela está sob influência, eles usam esse termo. Ou seja, você está com uma outra influência e a tua lógica, o teu cérebro não está conseguindo se coordenar. E aí você, né? Então, o que acontece, meu irmão? O inimigo criou um estado de coisas tão grande na nossa vida, de fora e de dentro. Porque as nossas paixões, o nosso desejo, o nosso mau humor, tudo que tem, ele nos tira da linha. E há uma carreira a correr, há uma missão a cumprir, há um trajeto a conquistar, e nós estamos tendo dificuldade. Amém? O ser humano está com dificuldade de dar um passo após o outro. E a Bíblia fala isso, os passos dos justos são ordenados pelo Senhor, são bem corretos. Você dá um passo, você dá o outro, porque você está totalmente sob influência. Interna e externa. E é o que a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho. Nesse mundo que nós estamos, mas enchei-vos do Espírito. Existe uma força sobrenatural de Deus em nós, que vai nos conduzir e vai nos levar a bom termo, contra essa pressão enorme que nós vivemos. Amém? O contexto do mundo é esse. É para distrair você da tua missão, do teu chamado, da razão porque você nasceu. Então imagina isso. Essa foi a imagem que eu acordei. Assim, a pessoa, o que é isso? Você está indo numa direção que Deus te chamou para fazer, aí você tem muita coisa puxando para um lado, para o outro, distrações e tudo mais. E o texto de Hebreus, então, Hebreus 12, vocês já devem estar aí. Chegaram primeiro. Quem chega primeiro, reserva a mesa. Amém. Hebreus 12 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quem são esses testemunhos? Nós estamos falando do capítulo 11 de Hebreus. O que o capítulo 11 de Hebreus relata? Que nós damos o nome dos heróis da fé. São aquelas pessoas que, diante das extremas dificuldades, creram em Deus e completaram a sua carreira. E, meu irmão, eu queria que você guardasse isso. É importante como você termina a tua carreira. Muitos começam bem, cheios do gás, inspirados, animados espontaneamente, e depois vão perdendo o fio e vão se desviando. Os heróis da fé e o estímulo que a palavra de Deus está nos dando é essas pessoas que terminaram a carreira. Amém? Os heróis foram aqueles que diante, assim como Noé aparelhou uma arca, Noé terminou a arca, Daniel não se dobrou, aquelas pessoas que não se dobram. Meu irmão, os nossos inícios, muitas vezes, cada um veio de alguma situação. O que nós precisamos entender, que o desejo de Deus, onde você estiver, é que você complete a tua carreira. Completei a carreira e guardei a fé. Amém. E o inimigo, ele vai atuar no caminho, porque nós estamos nesse trajeto da nossa jornada e nós estamos sob a influência. E esse texto nos chama à sobriedade.
Ele nos chama à sobriedade, dizendo, desembaraça de todo o peso. Você te livra dos pesos, do pecado que tenazmente, amém, a pressão é grande. Não acha que você pode caminhar do início do teu dia, amém? E eu queria que você tivesse essa visão. No início do dia, linha reta. Teste do bafômetro. Eu estou com um vapômetro na cabeça. Teste do bafômetro. Graças a Deus, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã, eu tenho a oportunidade de viver um dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou viver para Deus. E aí você começa em linha reta, e aí você começa a perceber que tudo te puxa, e você tem coisa, você se ofende com o telefone, você se irrita com alguém, você se perde com alguma coisa, alguém te liga, e aí daqui a pouco você não conseguiu viver em linha reta o teu dia. Quando Deus diz, Jesus é o nosso alvo. Ele diz, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Quão difícil é, meu irmão, manter a consciência de Deus na nossa vida 24 horas. Nós estamos constantemente sendo distraídos e jogados de um lado para outro por toda sorte de vento de doutrina. E quando nós somos chamados para viver, e a única maneira de viver, não vos torneis insensatos, não deixa essas coisas te afetarem, mas anda na presença de Deus e na voz de Deus. Amém? Então pensa bem, meu irmão. Você começa o teu dia, graças a Deus, Deus abençoa o meu dia. Esse é o dia que o Senhor fez, o Senhor é maravilhoso. Você ora, você entrega, você se rende a Deus. Na primeira coisa que acontece, você já, né? E essa capacidade, resistir-lhe firmes na fé, vigia e ora para não cair em tentação. Onde você anda, e Deus olha assim, ó, viste meu servo Jó, íntegro, no meio da geração corrupta. Esse é o testemunho de Jó. Um dos grandes, quando Jesus fala sobre Noé, ele diz, vai ser como nos dias de Noé. Os dias de Noé eram pervertidos e ruins. Violência, corrupção do gênero humano. E aí, o testemunho de Deus é o seguinte, Noé era um homem íntegro e justo no meio dos seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? No meio do pior dos ambientes, ele andava com Deus. Meus irmãos, o ambiente que nós vivemos não deve ser desculpa para nós relaxarmos na nossa fé. Deus vai entender, porque os dias são maus, as coisas são complicadas, fulano me ligou, fulano fez isso, fulano vai vir. Não, Deus não quer isso. Maior é aquele que está em nós. Deus nos encheu do seu Espírito. Amém? E aí você vê Noé caminhando no meio dos seus contemporâneos, ele vivendo, ele comprava, vendia, imagina a sensação. E ele ali, amém. E o inimigo louco para derrubar ele. Noé andava com Deus. Amém. Justo e íntegro. Justo e íntegro. Amém? Como você consegue ser íntegro no meio de uma situação que nós estamos vendo? Uma mentirinha aqui não tem problema. Uma coisa assim não há problema. Não, ele era íntegro e justo. E aí o que acontece? Deus olhou, achou um homem. E meus irmãos, olha o que acontece. Deus achou um homem. O que Deus está procurando de característica na nossa vida? Essa capacidade de levar adiante os planos dele. E aí Deus olhou para Noé e disse assim, ele estava vivendo de maneira íntegra no meio do caos. Eu vou dar uma tarefa para ele que vai exigir que ele ande de maneira íntegra no meio do caos, porque é uma maluquice o que eles vão dizer, mas ele provou que ele consegue viver fiel no meio do caos. Então Noé, faz uma arca para mim. Ele falou assim, vou fazer a arca. E o caos deve ter aumentado para ele. Porque agora tu tem inimigo tentando tirar você daquele plano glorioso. Mas ele estava forjado em algo. Eu e a minha casa
vamos fazer o que agrada a Deus. Mas o mundo, você não importa o mundo. Amém. O mundo jaz no maligno. Então, o que acontece? A pressão é grande e o chamado de os heróis da fé, essa galeria é um testemunho, eles não estão ali como espectador. A vida deles deve nos inspirar. Amém. Eles venceram. Eles aguentaram a pressão e eles venceram. Deus foi glorioso e gracioso com eles, e eles completaram a carreira e manifestaram o reino de Deus e fizeram algo tremendo na terra. Então, o que esse texto está dizendo? Presta atenção nessa gente aí. Esses são os nossos ídolos. Amém? Se eu puder dizer. Esses são os nossos heróis. Daniel amém. Essa turma toda, e culminando com o nosso grande herói, Jesus era o grande herói, que ele viveu entre nós sem pecar, irmão. Ele andou em linha reta. Amém? Passou no teste. Ele é o nosso exemplo de vida. Vigia e ora, ele nos chama para viver nessa terra. No mundo nós vamos ter grandes desafios, mas vive para Deus. Então, esses heróis da fé do capítulo 11, eles estão o quê? Eles estão nos inspirando a fazer o mesmo na nossa parte da jornada. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí tem a famosa fala. A única maneira de fazer isso é olhar para Jesus, linha reta. Você tem que olhar para Ele. Olhando firmemente para Jesus, aquele que inicia e aquele que vai te ajudar a terminar, o autor e o consumador, aquele que termina. Então, o que acontece? A nossa jornada com Deus, ela inicia em Deus, ela é sustentada por Deus e ela termina em Deus. E você tem que ter os olhos em Deus, o coração em Deus, a tua vida em Deus, durante todo o percurso. Você tem que iniciar o teu dia em Deus, viver o teu dia em Deus e terminar o teu dia dizendo, graças a Deus, em paz me deito, pego no sono, porque o Senhor me guardou. Amém. O Senhor foi fiel e me cuidou. O Senhor fala comigo, você dorme e vai. Essa é a nossa jornada de fé. Então, qual é a única maneira de você viver nessa terra? A única maneira é os olhos totalmente em Cristo. Tem uma tradução, ou a palavra do olhando firmemente, ela significa olhar, tirar os olhos de um lugar e botar no outro. Essa é a definição dessa palavra, olhar firmemente para Jesus. Ela tem essa definição, desviar o olhar de um lado e colocar no outro, olhando para Jesus. Ele se tira os olhos de qualquer outra coisa e posiciona lá. Esse é o contexto. E nós precisamos começar a fazer isso, tira os olhos de tudo, amém? E direciona e foca tudo nele. Significa uma atenção, você não tem divisão, o teu coração não está dividido. É uma atenção única nele. Você não está dividido com dois corações, olhando para isso, olhando para aquilo. Você tem um olho só. Desvia os teus olhos de qualquer outra distração, a fim de poder colocar todo o teu olhar em Jesus. Essa é a ideia desse texto. Para você olhar, Jesus não é mais uma coisa na nossa vida, você precisa, para você conseguir viver nessa terra, você precisa usar tudo que você tem do teu olhar, tira tudo das outras coisas e coloca tudo em Deus. E é nessa definição que você vai conseguir vencer. Eu não tenho olhos para ninguém, senão para Jesus. São meus olhos estão nele. Seus olhos. Então o que acontece? Você acorda de manhã e lembra, Pedro em cima do barco, Jesus caminhando nas águas. Pedro olhou Jesus e disse, Eu falei, vem Pedro. O que ele fez? Ele andou sobre as águas, ele olhando firmemente. Ele é o autor, é o que sustenta essa jornada. Ele começou a olhar para as ondas e afundou.
Amém. Nós começamos a olhar para os jornais, começamos a olhar para as dificuldades, começamos a olhar para as fofocas, começamos a olhar para as pessoas que estão do nosso lado. E uma das coisas que diz essa estratégia, não olha para os outros que estão correndo contigo. Então, uma das imagens marcantes nas Olimpíadas, na natação, é que o vencedor, ele não olha para o lado, os outros estão sempre olhando para o outro, onde é que está para ver se pega. O cara que está na frente, ele não está nem olhando para ninguém. Esse espírito de vencedor, ele não está preocupado com o que os outros estão fazendo. Ele está, olhando para frente. Cada vez que você olha para o lado, olha para trás, te distrai, você perde a energia, você perde a capacidade de seguir na tua jornada. Então, qual é a maneira que você vive nessa terra? Diante de tudo, os estímulos que nós temos ao nosso redor. Desvia os teus olhos. Algo te chama, tira os olhos dali e põe em Jesus. Tira o olho daqui, põe em Jesus. Pega todos os recursos que você tem. Os meus olhos estão lá. E é ali que eu vivo. Isso se chama a consciência de andar na presença de Deus continuamente. Você está andando com Deus continuamente. E é isso que a Bíblia fala. Noé andava com Deus. Abraão andava com Deus. Enoque andava com Deus. Essas pessoas andavam com Deus. E quando um profeta seguidamente você via essa expressão, o profeta ia profetizar para um rei lá em Israel, ele dizia assim, o Deus em cuja presença eu estou. E ele fala. Ele tinha essa consciência, ele estava diante de Deus, nós vivemos em Deus. Paulo fala em Atos, ele diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós estamos nele. Ele é a nossa vida. Como eu disse já, não existe vida, casamento, empresa, sucesso, prosperidade, nada sem Deus estar junto. Não existe. É falso se alguém estiver vivendo essa realidade. É uma areia movediça, vai dar problema em algum momento. Amém. Então Deus é o centro e você está andando em Deus. Andar com Deus. A presença de Deus, essa realidade de Deus, esses nossos olhos sendo abertos para quem Deus é e que Ele está perto de nós, Ele prometeu nunca nos deixar. Então imagina Jesus dizendo, eu vou andar com vocês, eu não vou deixar vocês e não vou desamparar vocês, eu vou andar com vocês. Então, Jesus, essa é uma das grandes promessas da nossa vida. Deus vai andar conosco. Mas não damos nem bola para Ele estar conosco. Nós tiramos nossos olhos dele e nós estamos olhando para outras coisas. Ele está aqui conosco. A presença de Deus conosco é o que a Bíblia fala. A obra da cruz possibilitou para que o sangue lavasse o nosso coração e o Espírito de Deus viesse morar em nós. Deus mora em nós. Nós somos templo do Espírito. Amém. Habitação de Deus no Espírito, como diz a palavra. Então, qual é o centro que eu queria, a palavra que eu queria despertar aos irmãos? A única maneira de viver nessa terra, você pode ouvir, você pode questionar, testar e chegar à conclusão daqui 10 anos, 15 anos, ou ouvir agora, é andar pertinho de Deus, olhando para Ele. A única razão de você ter, não só sobreviver nessa terra, mas vencer e cumprir o chamado que nós temos. É andar pertinho de Deus. Pertinho. E o que é isso? É a nossa consciência. Quando você diz está olhando, você está desperto e alerta e vigilante para essa realidade. Deus está aqui. Amém. E o nosso coração é agradar a Deus. Sempre. Sempre agradar a Deus. Amém? Então, o que acontece? Eu queria que você tivesse nessa manhã essas duas realidades. Os dias são maus, meus irmãos. Não tenta ninguém aguar para você. Não, as coisas vão dar. Não, os dias são maus. Mas o nosso Deus é maravilhoso. A única maneira de juntar essas duas realidades é andar com Deus todos os dias.
Única maneira. E o que nós fazemos como igreja, como povo de Deus, nós vamos crescendo, amadurecendo na nossa caminhada com Deus. Em Hebreus você lê que pela prática você tem as suas faculdades exercitadas para discernir certo e errado. E você, o que você vai? Você vai afinando a tua vida ao ponto de você agora ser mais consciente de Deus, mais tempo da tua vida. Quantas vezes você já viveu uma semana inteira e nem pensou em Deus? Deus, tu estava nessa, tu podia ter me ajudado, né? Deus podia ter nos ajudado. E você viveu porque você está com pressa, você está correndo, você está sob pressão, alguém te ligou, você se indignou, você ficou bravo, e aí você se desviou do processo, e você deixou de contar com a bênção que é Deus conosco. Que os discípulos disseram, para quem nós vamos? Tu tem as palavras de vida, ou seja, Deus é aquele que anda ao nosso redor ativamente nos ajudando em cada passo da nossa caminhada. Então eu gostaria de encorajar os irmãos, esse é o único caminho, e Deus vai te dar graça, mas esse é o único caminho. Continua firme, continua andando, continua, nessa tua jornada. Mas eu pareço uma pessoa com o pé trocado. Continua firme. É a única maneira de se viver nessa terra. Amém? É a única maneira de se viver nessa terra. Única maneira. Nós precisamos viver, ser capaz de viver uma vida, passar por um dia, passar por uma semana, por um mês, por um ano, e manter a linha reta. Mas, se alguém pecar e no meio do caminho, graças a Deus pelo sangue que nos purifica, nos ajusta. E você faz. E meus irmãos, é tremendo essa história de Noé. Homem íntegro e justo. Pensa como é que era a vida na época deles. Não tinha TV, não tinha carro, não tinha nenhuma facilidade, não tinha super, não tinha micro-ondas, não tinha loja, não tinha... A vida é difícil para a gente tentar ir para aquele mundo da época de Noé. Amém. Todas as facilidades da vida... Porque sabe o que acontece? Nós atribuímos a nossa espiritualidade à modernidade. Não, porque nós vemos o mundo moderno, então nós somos mais espirituais. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso aí é só espuma. Porque para Deus, lá atrás, ser um homem íntegro é a mesma coisa que ser um homem íntegro hoje. Não muda nada. A única diferença é que nós temos um monte de distrações e modernidades. Mas para Deus o que vale é um coração rendido que anda com Ele lá e anda com Ele cá. É um princípio eterno, não muda nada. Deus não mudou nada. Amém? A modernidade e os avanços deveriam só fazer com que nós tivéssemos uma vida melhor, avançarmos e prosperarmos, mas o nosso coração continuasse o mesmo. Então, quando a palavra de Deus diz assim, Noé era um homem íntegro, quantos anos atrás era, meu irmão? 2.000, 6.000, 7.000 anos atrás? Noé era um homem íntegro e justo. Esse é um princípio definido por Deus. Ok? 6.000 anos atrás. É exatamente a mesma coisa que Deus está procurando em nós no ano 2023. Homem íntegro e justo. É a mesma coisa. Do nada. É isso que nós vimos procurar. O que é eterno? O que não muda? Mas agora tem uma moda nova. Moda vem e passa, vento vem e passa. O que é eterno? Homem íntegro que anda com Deus, homem íntegro que anda com Deus. É isso que conta para Deus. Isso são valores eternos que nós devemos investir na nossa vida. Amém. Não, mas eu faço isso e acontece, faço isso que acontece. Sim, mas, meus irmãos, tem muita coisa que nós fazemos que é fruto do momento que se vive. O grande investimento da nossa vida são aquelas coisas eternas que funcionam
há 10 mil anos atrás, há 6 mil anos atrás, em qualquer lugar. Então Deus está procurando homens íntegros, justos, que andam com Ele. Não mudou nada. Amém? Qual a diferença? Você é um homem íntegro com um iPhone na mão. Noé era um homem íntegro com um ancinho, uma foice, uma faca na mão. Sei o que ele fazia, sei o que ele comia. São coisas supérfluas e que não contam. Para Deus e que contam. Ele era um homem íntegro e você é um homem íntegro aqui. O que é ser um homem íntegro? Que não se desvia do mal, que anda, que não se afeta pelo externo, mas que ama a Deus e constrói um altar para Deus. Isso é o que importa para Deus. Mas hoje a medição do que é um íntegro mudou? Não mudou nada. Isso é a descrição de um princípio, de uma lei, de algo das Escrituras. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Esse é o nosso Deus. E o critério que Ele usa ontem, hoje mesmo, é o mesmo. Não muda nada. Então, quando Deus diz assim, eu estou procurando corações rendidos, Ele achou em Noé, Ele achou em Abraão, Ele achou em Davi, e Ele não muda nada. É o mesmo critério. Então, o que nós precisamos procurar? E eu queria que você fizesse essa conexão. Deus prometeu andar conosco todos os dias. Ok? Amém? Isso é uma das grandes promessas. Nós firmamos a nossa vida, graças a Deus, no meio desse caos, Deus está comigo. Amém? Glória a Deus. Qual é a consequência de Deus estar comigo? Você tem que arrumar uma casa para Ele morar contigo. Essa é a diferença que nós estamos esquecendo. Nós estamos esquecendo que para Deus andar conosco, você precisa preparar uma casa que Ele se sinta bem em morar. Senão, a promessa de Ele andar conosco fica uma promessa em graças a Deus. Eu faço o que eu quero e Deus me cobre. Não, você prepara uma casa para a habitação de Deus. Amém? Como você vai terminar a tua jornada nessa terra? Com a ajuda de Deus. Amém. Como é que Deus vai te ajudar? Ele vai estar ao teu lado, te ajudando sempre. Para Ele estar ao teu lado, você precisa arrumar uma casa para Ele. Vai morar contigo. Ou seja, a tua vida tem que mudar. Amém. Então, Isaías 66, eu tenho alguns textos ainda que eu queria citar. Então, o meu ponto que eu tenho batido nessa tecla, a gente sabe que a gente precisa de Deus e sem Deus nós não somos nada. E o grande presente que nós temos com a obra da cruz foi que Ele agora, Ele anda conosco. O acesso a Deus, a gente tem essa bênção que é, pelo sangue de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. Ok? Essa é uma grande bênção que nós temos. Então, a obra da cruz nos abriu esse acesso. Então nós temos acesso a Deus. Essa parte de Deus Ele fez, Ele abriu o acesso para nós. O versículo 1, 66, diz, o que Deus está procurando agora? Amém. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é o humilde, abatido, é o humilde de espírito e que treme diante da minha palavra. Então ele está falando assim, qual é a casa que eu vou habitar? Onde eu vou andar? Com quem que eu vou andar? Com aquele rendido diante. Esse é o lugar que eu vou habitar. Então você percebe ao longo de todas as Escrituras, lá do início, Deus tinha feito uma casa, amém, um paraíso,
para Deus morar com o homem. Bênção, amém? Paraíso, o homem e Deus vivendo junto. E eu vou afirmar de novo a minha frase. O paraíso é paraíso porque Deus está ali, meu irmão. Amém. O céu é céu porque Deus mora lá. Amém. Onde é que Ele mora? A vida é uma bênção porque Deus está envolvido. O teu casamento é uma bênção porque Deus está ali. A tua casa é uma bênção, o ambiente da tua casa é uma bênção porque Deus está ali. Essa é a definição. Só existe um bom, só existe um Deus envolvido. Então, olha o que aconteceu. O inimigo criou esse plano, separou o homem de Deus. Deus restaurou agora para a gente andar com Ele de novo. Ou seja, nós precisamos reprogramar a nossa vida. Deus quer andar conosco. Deus quer andar conosco. Então, da mesma maneira que o véu rasgou e Deus agora pode habitar conosco, nós precisamos criar as condições para Deus habitar conosco. E aí então você vê, vós estáis sendo preparado a habitação de Deus no Espírito. Isso é minha casa, templo do Espírito, onde Deus começa a operar em nós. Então, qual é o homem que Deus olha? Quais são as condições que Ele olha? Aqueles homens íntegros, justos, que andam com Ele. Então, é um desafio nessa hora. É um desafio nessa hora para nós. No meio desse caos, tem uma receita só, um segredo só. Andar com Deus. 24 horas. É o único segredo. É a única maneira. E é a coisa mais gloriosa que tem. Esse é o ponto. Amém? Não é uma coisa ruim. Deus quer andar conosco. Então, o que acontece? Qual é a consequência disso, dessa promessa? Quando Deus disse. Olha o que Deus disse para Josué. Eu te dei essa terra prometida. Eu te dei, tá? É tua. Tu vai fazer entrar o meu povo lá. Como que tu vai fazer? Tenha o cuidado, seja forte e corajoso e tenha o cuidado de fazer exatamente como eu vou te mostrar. Medita dia e noite no que eu falo. Então farás prosperar o teu caminho. Então Deus promete e agora tem a nossa parte. Ok? Deus prometeu jamais te deixar e jamais te abandonar. Qual é a tua parte? Eu vou andar com Ele. Ele vai andar comigo, eu vou andar com Ele. Essa é a tua decisão. Eu vou andar com Deus. Porque, meus irmãos, nós estamos nos apoiando em algo. Deus vai andar comigo, graças a Deus eu posso fazer o que eu quero. Não, eu vou andar com Ele. Eu vou fazer coisas e descobrir qual é a maneira de viver que agrada a Deus. Eu vou andar com Ele. Deus vai andar comigo, bênção. É a história que nós estudamos no domingo passado, ou nos outros domingos. Jacó. Deus está nesse lugar. É a porta do céu. Eu não fazia ideia. Deus está aqui. Ele teve um encontro com Deus. E Deus disse para ele, eu vou andar do teu lado, eu vou te ajudar, vou te suprir, vou te guardar, e eu vou fazer um monte de coisa até eu cumprir tudo o que eu tenho prometido para ti. E aí o que Jacó fez? Ele construiu um altar. E disse, tu é o meu Deus, eu vou andar contigo. Então, a parte que muitas vezes falta na nossa vida é a consciência de que nós temos uma grande promessa, o fato de Deus prometer, eu nunca vou te deixar. Mas para Ele andar conosco, você precisa querer andar com Ele também. Amém. Então, as promessas de Deus, elas são potenciais na nossa vida se a gente disser sim. Amém. Então, é um desafio para nós, no contexto que nós estamos vivendo, graças a Deus, amém, que nós temos Deus conosco. Mas nós precisamos fazer algumas escolhas. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com... É uma decisão. Uma das coisas que eu li desses pensadores desse fórum econômico mundial, esses pensadores, esses caras que estão montando toda essa agenda, eles dizem, nós estamos trabalhando para eliminar essa ideia de que existe livre-arbítrio. As pessoas estão indo exatamente atacando naquelas coisas
que Deus deu de presente para nós. Amém? Diante de tão grande Deus que nós temos, eu escolhi andar com Ele. Amém? Eu vou fazer o que for necessário durante o meu dia para manter Deus perto de mim. Amém? Eu não vou murmurar, eu não vou me irritar, eu vou me controlar. Se eu andar e me perder na jogada, eu vou dizer, Senhor, me perdoa, lava o meu coração. Eu vou fazer a minha parte de andar com Deus, porque Ele já me prometeu, eu vou andar contigo. Amém? E às vezes eu creio que falta essa noção na nossa vida, que tem a nossa parte. Você precisa querer andar com Deus. Você precisa desenvolver essa consciência. E é onde esse texto de Hebreus nos fala. Diante de tudo que nós já vimos e da história dos heróis da fé, amém, que venceram e fizeram grandes coisas, essas pessoas estão nos estimulando e inspirando, dizer assim, há uma carreira a correr, há um caminho a andar, e há uma vitória a alcançar, e há uma vida plena e abençoada para viver nessa terra. Mas o segredo é olhos em Cristo. Amém? Olhos nele. Olhos nele. Só um parênteses. Tem uma história, Ezequiel, um dos livros proféticos, ele conta, Deus está conversando com Ezequiel e está dizendo assim, quando o meu povo me abandonar e quando as pessoas virarem as costas para mim, uma das consequências é que fome vai vir na terra. E aí Deus fala a seguinte coisa, olha só, ainda que Noé, Daniel e Jó se juntassem para interceder para eu mudar meu coração, eu ainda não ia mudar. Olha o ranking desses homens. Noé, um homem justo, ele diz assim, ó, esses três, pela sua justiça, iam salvar só a pele deles, mas eu não ia mexer em nada na cidade. Tal era a gravidade do problema, mas olha o seu Noézinho, onde é que estava. Anos depois, Deus olha e diz assim, se Noé interceder, ele vai ser preservado pela justiça dele. Mas eu não vou mover nenhum dedo mais por ninguém. Noé, Jó e Daniel. Me interessa saber como esses homens viveram. Amém. Me interessa viver como esses homens viveram. Glória a Deus. Nós temos um grande Deus. Amém. E tudo o que nós estamos vendo nesse mundo é fake, é falso, é areia movediça. Põe teus olhos em Deus. Domingo passado eu fiz essa ilustração. Se você estivesse dentro de um barco que está afundando, ok? Num navio afundando, tem 10 botes salva-vidas. Você tem 10 membros da tua família. 9 botes salva-vidas têm um furo, um não tem. Você vai diversificar? Amém. Botar um filho em cada bote. Amém. Não, você enfia todo mundo num único bote. Isso é o que significa Deus é o único Deus. Não existe salvação em nenhum outro. Todos os botes, todo o teu olhar, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, tudo que você tem, nele e nele somente. Amém, é simples. Não é tão complicado. Amém. Mas por que você diversifica? Porque como você não tem certeza se aquilo ali realmente vai funcionar, você põe o pé em outro lugar. Amém. Você não pode ser tão consagrado a Deus, porque de repente você vai perder a tua vida, você tem que ter um pouquinho mais aqui, de repente você tem um pouquinho ali, né? Porque de repente, nós não entendemos ainda que não existe vida, alegria, paz, prazer, bênção em nenhum outro lugar senão em Deus. Então a minha oração para você é, não te distrai com esse monte de coisas que nós estamos vendo, mas também não te distrai com as coisas boas que apelam para você. Porque tem coisas que nos dão medo, mas tem coisas que nós gostamos nesse cenário. Não deixa nenhum deles te distrair da tua devoção a Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Amém? Esse é um tempo de reafirmar a nossa fé em Deus e seguir caminhando. Amém? Seguir andando nessa jornada. Então, no momento
eu quero ir concluindo, né? Eu devia ir concluindo. No momento que você entende que Deus é a única solução para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para a tua casa, para a tua empresa, para o teu futuro, para o que for, para o mundo, para o país, para a humanidade. Deus é o único. Nessa hora que você teve essa compreensão, é só aí então que você pode começar a construir alguma coisa. Amém? Ele começa aí. Então Jesus fala, o Novo Testamento fala dessa expressão, ele é a pedra angular de qualquer construção. Tenha certeza que a tua empresa, a pedra angular é aquela pedra de esquina, aquela pedra fundamental, é aquela com base nela toda a construção se define. Se chama pedra angular. Essa pedra que os construtores rejeitaram, ele estava falando para os fariseus e religiosos da época, os construtores rejeitaram. Essa, na verdade, é a pedra angular. Então, toda a nossa vida tem que ser medida nessa pedra. Então, meus irmãos, qualquer coisa que está diante de nós temos um ano pela frente, alguns têm uma carreira pela frente, todos nós, amém, todos nós temos muitos anos pela frente ainda. Esses anos que nós temos pela frente, tenha certeza que tudo o que você fizer tem a base em Deus, em Cristo. É a pedra, é o medidor, é onde você põe. E, meu irmão, saiba de uma coisa, não é um caminho fácil diante das facilidades que o mundo vende para você. Amém. Nós precisamos aprender um pouco mais, que dá trabalho. É bom, o trabalho enobrece, é uma benção. Trabalhar, crer, orar, persistir, resistir, aguentar, valorizar aquelas coisas. Essas são coisas eternas que Deus nos dá. Foge das ofertas do dinheiro fácil, das promessas fáceis, das coisas assim. 2, 3 dias você faz aqui, você está pronto. Amém. Esses cursos instantâneos, esses cristianismo, amém, instantâneo. Você está pronto, você é pronto. Não. Você é forjado, transformado. Essas coisas que têm valor. É uma jornada com Deus. Amém? Então, nessa construção, e eu concluo com isso, nós estamos sendo construídos. Isso é uma casa espiritual sendo feita. Esses dias eu estava conversando com a minha família. Tem 2 tipos de casa que você investe. Amém? Você investe no mundo natural ou no mundo espiritual. Tem uma casa espiritual que você monta também. Aí você tem essa imagem. A gente sempre tem, né, a visão nossa. Nós vamos comprar um sofá para a nossa casa. Porque está faltando um sofá. E uma das coisas que você tem uma casa espiritual sendo construída. Está faltando. Amém. Nós precisamos enxergar a realidade que agrada a Deus. O resto tudo é consequência. Às vezes falta um sofá espiritual na nossa casa. E nós estamos mais preocupados com o sofá natural. Amém. É um sofá. A sunamita, quando veio, que era um homem de Deus que passava lá, ele veio, ficava ali 1 dia, 2 dias, falou assim, não, só um pouquinho. Isso é uma bênção. O homem de Deus aqui em casa constrói uma casa. Amém. O que Deus gosta. Então, o que nós precisamos investir? Além da estrutura natural que a gente gosta e aprecia, monta uma casa espiritual que Deus gosta de habitar. Envolve relacionamentos, tem muita coisa. Amém. Temor de Deus, frutos do Espírito. Amém. Isso é importante. Mais importante que um sofá. O sofá vai vir. Amém. Se você está querendo para um sofá, o sofá vai vir. Mas é importante esse lugar, porque o que nós estamos construindo, o que para nós é importante?
Deus está construindo algo. Eu edificarei a minha igreja. É algo glorioso que está acontecendo. Então, de novo, volta para essa realidade. Não te distrai com o natural. Tenta ter a visão de Deus e vai vivendo nessa terra. Tenha certeza, irmão, que quando você estiver almoçando, Deus está na casa. Amém. Às vezes eu gostava dessa ilustração. Teve uma pessoa, uma vez, uma missionária, que contou isso. Ela sempre tinha 5 pessoas ou 6 pessoas na casa dela. Ela sempre botava uns 7 pratos para dizer: esse aqui é o prato. Deus está sempre aqui. Amém. Sempre tinha um prato vazio assim, porque não, Deus está na casa aqui. Amém. As pessoas fazem o que quiserem fazer. Mas o importante é o seguinte, essa consciência, Deus está na casa. E, meu irmão, quando Deus está na casa, tudo muda. A conversa muda, os interesses mudam. E, meu irmão, é nesse lugar que nós vamos sendo transformados. E que os planos de Deus podem se manifestar. Então, eu diria para os irmãos, nessa hora que nós estamos vivendo, confusa e com muitas distrações de tudo que é lado, investe naquilo que é eterno. Investe no que é eterno. Então, por exemplo, onde é que você vai investir? Você tem que investir em algo na tua vida e desenvolver no teu coração algo que quando você tiver 90 anos funciona para Deus igual. Ele funciona quando você tem... Ele funciona quando Noé... Funciona para Noé, funciona para Davi, funciona para Samuel, funciona para cá, funciona para mim com 30 anos, com 15 anos e comigo com 90, antes de eu subir ao céu. E isso eu vou investir. Essa característica, essa pedra, essa é a minha construção. Esses são os valores que nós temos. Porque na medida que você investe em lembra... Paulo fala em 1 Coríntios, ele diz assim, ele usa essa expressão, ouro, pedras preciosas, que o tempo e a pressão, tudo vai passar pelo teste. Então, investe a tua vida em valores cristãos e espirituais nessa hora. Desenvolve os frutos do Espírito. Anda com Deus. E, meu irmão, essa é a realidade que vai nos sustentar nessa hora. Jesus disse, quem ouve a minha palavra, pratica, você aguenta qualquer pressão que vai vir diante de nós. Vai vir o vento, a chuva, mas a casa não cai. Então, meus irmãos, nesse mundo, tenta levantar os olhos, tenta focar, olha, desvia os olhos. Linha reta. Me admira a vida de Noé. Ele começou a construir, ele terminou de construir a tal da arca. Amém? Quantos nós já teríamos parado no mesmo caminho e nós já teríamos outra visão de Deus? Não, Deus me mandou fazer um avião. Amém? Mas é assim. Você pode construir o que quiser, contanto que não seja da vontade de Deus, o inimigo está feliz. Mas o que Deus quer? Constrói a arca de acordo com o modelo que eu te mostrei. É difícil, eu vou dizer isso, é difícil manter o foco no meio da pressão que nós estamos vivendo. Não é fácil. Mas essa é a razão, porque nós temos a graça e a pressão. E a glória de ter Deus conosco. Então, que o Espírito Santo de Deus te ajude, te anime nessa hora. E eu queria, essa é a minha palavra, te encorajar a continuar fazendo o que é certo.